porque a comunicação vaga geralmente ela causa muita confusão. Então, como você pode se expressar de uma forma mais precisa, mas ao mesmo tempo desenvolver ferramentas para lidar com os ruídos? Olá, seja muito bem-vindo novamente em mais um episódio do Inovação e Experiência do Cliente. Hoje trouxe um tema que surgiu por necessidade. Sim, conforme fomos conversando aqui em nossos episódios, fomos percebendo, não que fosse algo novo para nós, né, que não soubéssemos, mas de qualquer forma fomos percebendo a necessidade de falar sobre comunicação. Esse tema ele tem sido cada vez mais citado, cada vez mais necessário e cada vez mais importante, principalmente por conta das novas tecnologias. A gente tem, enquanto ser humano, sentido a necessidade de ter contato com o outro, só que nós estamos ainda reaprendendo e aprendendo a fazer isso. E a comunicação é a chave para esse caminho. Então, precisamos sim falar sobre comunicação, até porque é algo que eu sempre trago para vocês. A inteligência artificial, que é algo que temos falado bastante aqui, ela sabe muito bem se comunicar. Ela tem uma programação, ela é treinada para utilizar técnicas de comunicação muito assertiva para que ela possa humanizar esse contato conosco. Então, se até a inteligência artificial sabe se comunicar tão bem, porque nós, enquanto seres humanos, também não podemos aprender a nos comunicarmos de forma assertiva e criando comunicação que traz vínculo com as pessoas, inclusive com os nossos clientes dentro das empresas e das organizações. Para conversar com a gente hoje, eu trouxe o Pedro Consorte, seja muito bem-vindo. Obrigado. O Pedro ele é especialista em comunicação e relacionamento e ele vai discutir esse tema com propriedade hoje com a gente. Obrigada pela sua presença, Obrigado Pedro. pelo convite, prazer estar aqui. Muito bem. Para quem não te conhece, me conta pra gente quem é o Pedro. Eu sou um especialista principalmente em comunicação não violenta. Essa é a base do meu trabalho. O que é a comunicação não violenta? É uma série de práticas e reflexões que ajudam a gente a entender as dinâmicas da comunicação e os ruídos. Como é que a gente pode lidar com os ruídos? Como é que a gente pode lidar com os conflitos? Como é que a gente pode se expressar melhor, né? Fazer melhores pedidos, mas também como é que a gente pode ouvir aquilo que a gente ouve, porque a comunicação não é só você se expressar, mas é também como você ouve, né? São duas habilidades complementares. Então, a minha especialidade é a comunicação não violenta e eu venho trabalhando com isso em empresas, organizações, atendimentos, mentorias, de várias formas. Tenho uma presença digital forte também, né, nas redes, sou um produtor de conteúdo e gostei do que você falou da questão da tecnologia, né, da inteligência artificial, porque é muito curioso quando a gente vê esses dois fenômenos acontecendo, a tecnologia e as máquinas super desenvoltas na comunicação, né? Então, muitas vezes a gente tem um processo de humanização mesmo do atendimento artificial, né, pela tecnologia, e muitas vezes quando você fala com uma pessoa, quando você é um cliente, por exemplo, e liga para uma empresa que você contrata o serviço daquela empresa, e aí o atendimento muitas vezes é muito robótico. Então é curioso como pessoas muitas vezes estão mais robóticas do que as próprias máquinas, né? Acho que essa é uma reflexão muito boa para a gente fazer quando a gente está falando de experiência do cliente e todas as coisas que influenciam, né? A experiência do cliente. A comunicação com o cliente e a comunicação interna também, né? Os problemas de comunicação que acontecem internamente e que podem afetar também, né? A Perfeito. experiência do cliente. Completamente. E até algo que você traz aqui, eu já quero começar puxando, porque eu tenho vivido contato com pessoas em diversos momentos que me fazem perceber o quanto comunicação tem sido cada vez mais uma dor. Por expectativa que elas têm da comunicação, das pessoas se comunicarem com elas, até da mesma forma que a inteligência artificial se comunica, porque a inteligência artificial ela consegue te responder exatamente no tom que você precisa.
se você se comunica, quanto mais você tem contato com a inteligência artificial, mas ela vai se moldando para sua personalidade, para sua característica de fala, para o seu tom de voz. E aí, quando você vai conversando com ela vai ficando cada vez mais afinada ao que você precisa. E isso vicia a gente nesse lugar de acreditar que a comunicação, ela tem que ser perfeita. Que a partir do momento que eu tenho contato contigo ou contato com qualquer outra pessoa, a comunicação vai ser fluida, você vai entregar exatamente aquilo que eu preciso. E não é verdade. A comunicação, ela tem ruídos e ela sofre influência, inclusive, da nossa capacidade de ouvir, né? Da forma que a gente capta a informação, a gente também repassa ela, a gente também. Nós somos até produtores de ruídos de comunicação, né? Por conta da forma que a gente recebe, da forma que a gente repassa. E eu queria que você falasse sobre essa desmistificação da comunicação. Não tem comunicação perfeita, né, Pedro? Eu gosto disso que você está falando, da desmistificação, porque tem muita gente que a gente vê até na internet dando dicas, você deve se comunicar assim, assado, mas eu acho que quando a gente vê de perto um assunto mais profundamente, a gente entende que muitas vezes não tem fórmula. Então, eu entendo a desmistificação dessa forma, né? A gente sair de um lugar que a gente acha que é o lugar de, não, se eu aprender então a falar desse jeito, vai sempre dar certo. Não, eu acho que a maturidade na comunicação para os relacionamentos é você saber que vai sempre existir ruído, vai sempre existir conflito. Isso não quer dizer que você não possa aperfeiçoar as ferramentas que você tem, porque você pode sim desenvolver vários tipos de ferramentas, conhecimento técnico mesmo sobre como você se expressar de uma forma mais clara, mais precisa, menos vaga, porque a comunicação vaga geralmente ela causa muita confusão, né? Então, como você pode se expressar de uma forma mais precisa, mas ao mesmo tempo desenvolver ferramentas para lidar com os ruídos? Quando acontece um desentendimento, como a gente lida com isso? Por exemplo, muito recente, tem uma empresa que me contratou para dar treinamento para os funcionários para eles lidarem com os conflitos que eles têm com os clientes. É uma empresa que organiza eventos, muitos eventos. Esses eventos são muito procurados e esses clientes muitas vezes se frustram porque no momento de lazer, no momento que os clientes querem se divertir, querem relaxar, eles vão lá e ficam na fila, e tem muitas filas, é uma empresa muito grande que tem no Brasil inteiro. E é muito comum de chegar na hora do cliente ser atendido, acabou o ingresso, acabou a vaga. Então, assim, é muito comum de ter cliente muito frustrado. Como é que você lida com a frustração do seu cliente? Isso vai impactar diretamente na experiência do cliente. Porque você não tem como garantir que o seu cliente nunca vá se frustrar. Às vezes ele quer uma coisa que você não consegue oferecer. Como que você consegue conversar com ele quando você tem um conflito com ele? Porque um cliente frustrado, ele pode tanto ir embora, quanto aprofundar o seu relacionamento, dependendo de como você administra. Eu lembro, por exemplo, de uma situação que eu estava na equipe, mas eu não estava cuidando do conflito. Tinha um conflito com o cliente. Eu vi esse conflito acontecendo, tinha alguém da equipe lá cuidando desse conflito, e eu vi ele acontecendo e eu vi que de longe a gente já vê que a coisa está esquentando, né? Os gestos já começam a ficar mais quentes, assim, o tom de voz. E aí eu cheguei lá, falei, posso tentar ajudar? A pessoa que estava tratando com aquele cliente já estava saindo, assim, do eixo, né? E eu, como estava de fora, estava mais tranquilo. E fui conversar com o cliente. E o cliente estava, assim, soltando fogo, né? Pelo ouvido. E aí, então, quando o cliente está muito frustrado, é muito difícil dele ouvir o que você tem a dizer. Qualquer explicação que você tem, é muito difícil. Quando qualquer pessoa está muito tomada por frustração, essa pessoa tem pouca escuta. Então, geralmente, quando a gente escuta primeiro a frustração do cliente e valida a frustração do cliente, porque a nossa reação muitas vezes qual que é? É explicar.
Se né? Se justificar, né? justificar. Não, mas veja só. Olha Exato. só essa reação. Não, mas veja só. Então, e é natural, todo mundo tem isso, né? Sim. Só que se a gente dá um passo para trás e falar assim, sim, você tem toda a razão de sentir essa frustração. Eu lamento muito, né? Uhum. E, puxa, eu tô vendo que você ficou frustrado, você queria uma coisa, essa coisa não aconteceu, faz sentido isso que você tá falando. Essa validação, muitas vezes, faz o cliente ir voltando para o eixo e ter a validação da empresa é muito importante, né? Porque muitas vezes a nossa reação é não, mas veja, não, mas para de sentir isso que você tá sentindo, né? Para de falar. Você tá errado, não fala assim, não pensa assim. Quando a gente tá falando de emoções, a gente não consegue falar para, né? Uhum. Muitas vezes quando você tá com raiva e alguém fala assim, não fica com raiva, você fala, nossa, é mesmo. Ah, claro, não. Nossa, Poxa, eu estava só esperando você nossa, dizer, né? nossa, que ideia genial. É mesmo, Aham. pode crer, né? Então, essa validação, esse jogo de cintura de lidar com a frustração do cliente, muitas vezes vai fazer o cliente aprofundar na relação com a Uhum. empresa, né? Vai fazer você até fidelizar mais o cliente, porque num momento de frustração você conseguiu ter esse jogo de cintura de acolher, de entender, né? Quanto mais você entende o problema do cliente, mais você consegue ajudar o cliente a pensar sobre aquele problema, a pensar em alternativas. Agora é muito desafiador para quem está na linha de frente. A pessoa que está lá lidando com o cliente está nervoso, vociferando, falando coisas, às vezes até coisas que podem ser ofensivas para quem está atendendo, então é um grande desafio, né? Uhum. Mas esse trabalho trata disso, assim, essa desmistificação é muito importante. É importante a gente aperfeiçoar as ferramentas, mas ao mesmo tempo, não só as ferramentas de se expressar de uma Uhum. forma precisa, mas também as ferramentas de lidar com o conflito, com o desentendimento, porque ele vai acontecer. Sempre vai ter desentendimento, né? E Oh. essa idealização é perigosa. Então, assim, cuidado com a idealização. A gente pode sonhar em melhorar a comunicação. Ótimo, é uma ótima meta, mas sempre vai ter desentendimento. E naturalizar isso ajuda a gente a ter um pouco mais de leveza na hora que acontece um desentendimento. Tanto com o cliente quanto internamente na empresa também. Senão a gente, quando acontece um desentendimento ou um conflito, a gente já sai querendo achar o culpado. É o mais natural, né? É o mais natural. Em- E cognitivamente, você achar um culpado, ele resolve um estresse para o seu cérebro. Porque quando acontece algum problema, é um estresse para o cérebro. Alguma Uhum. coisa saiu daquilo que você estava querendo, dos seus planos. Então, para resolver logo esse estresse, porque o estresse para o cérebro gasta energia, Sim. o cérebro quer resolver logo. O que ele faz? Ele acha um culpado. Então, esse é um atalho cognitivo, um atalho mental que a gente tem no cérebro para resolver logo esse estresse que vem, esse incômodo que existe quando a gente se frustra. Então, aconteceu um problema, a gente acha um culpado. Que tem Quem foi muito o a ver culpado? com aquela necessidade que a gente tem de sobrevivência, né? De se proteger, né? É um mecanismo de autopreservação que a gente tem. É um Perfeito. mecanismo de economia de energia que a gente tem. Só que é importante saber que você tem esse mecanismo e que a sua primeira reação geralmente vai ser culpar alguém. Uhum. Quando você sabe disso e você já começar a se ver culpando alguém, você fala, calma, segura, porque essa culpabilização ela é muito tóxica, né? Ela produz um ambiente de trabalho tóxico. Então, às vezes vem um impulso, mas a maturidade emocional é você perceber o impulso vindo e segurar, né? E segurar e ver, tem alguma outra forma de eu lidar com isso que aconteceu? Em vez de eu ficar procurando um culpado, isso muitas vezes diferencia líderes, por exemplo, né? Tem líder que, quando acontece um problema, ele vai procurar o culpado. Uhum. Tem o líder que, quando acontece um problema, ele vai procurar a melhoria do processo. Gente, vamos sentar aqui. Isso aqui não deu muito certo. Vamos pensar junto
que a gente poderia fazer? Que ajustes que a gente poderia fazer no mecanismo, no funcionamento? Então você sai de apontar o dedo para a pessoa e falar quem foi que errou. É. E aí você começa também a construir um ambiente de mais segurança psicológica também. Que não é um ambiente de acusação, mas é um ambiente de tudo bem, gente, às vezes a gente vai errar, mas vamos pensar em melhoria, que ajustes a gente pode fazer, vamos pensar junto. Eu posso até dar a palavra final, mas eu quero ouvir o que vocês têm a dizer. E essa escuta faz emergir informações importantes, porque às vezes uma pessoa tá vendo uma coisa que você como líder não tá vendo. Não tá vendo. Né? Tem muita vida em tudo isso que você está trazendo, e eu até fiquei refletindo enquanto te escutava sobre como eu lido com isso no dia a dia. E no dia a dia eu costumo sempre, a partir do momento que eu escuto palavras vindo do outro, ou eu leio, né, porque a gente tem utilizado muito o virtual também, eu paro e reflito qual é o meu papel nessa comunicação. Aqui eu tenho que ser mediadora, eu tenho que ser conciliadora, eu tenho que ser intérprete, eu tenho que ser a comunicadora. O que eu tenho que fazer aqui? Porque quando eu faço esse movimento, eu entendo como eu posso tratar melhor aquela comunicação. Será que eu tenho todas as informações que eu preciso para dar a minha opinião? Ou será que a pessoa precisa da minha opinião? Será que eu tenho que fazer mais perguntas? Eu tenho que investigar mais para saber o que ela está realmente querendo dizer? Porque tem coisas que quando a gente não trabalha a nossa comunicação, tem coisas que ficam implícitas, nem tudo é dito, né? Tem coisas que você até comentou na sua fala que por vezes o cliente ele não reclama, né? Isso tem acontecido cada vez mais por conta até da concorrência e de todas as outras movimentações que a gente tem tido no mercado. O cliente ele tem se resolvido sozinho. Ele não precisa mais simplesmente reclamar. Quando ele reclama, é porque ele ainda tem um resquício de sentimento pela marca, pelo produto, algo ali ainda cria um vínculo que ele queira, tenha essa sensação de: "Poxa, eu quero expressar o meu sentimento para essa empresa para ver o que ela vai fazer". Mas nem sempre. Uma boa parte das vezes, e isso tem se tornado cada vez mais comum, a pessoa simplesmente se recolhe e procura uma outra empresa que oferece a mesma coisa que você. Então nessa, existem coisas que não são ditas. E que também faz parte da comunicação, né? As palavras não ditas, o gestual, os sentimentos, por vezes a gente tem que eh, interpretar as falas, parece que a gente tem que adivinhar um pouco o que a pessoa está sentindo. Uhum. E eu queria ouvir de você como é que a gente trata essas situações do não dito. Uhum. O não dito, ele é um assunto muito forte nas nossas relações, né? Então, a gente, muitas vezes, nas relações de trabalho, a gente tem aquilo que é dito, mas os assuntos que ficam meio que no ar, mas ninguém fala sobre aquilo, né? Hoje mesmo eu postei um vídeo falando sobre uma coisa que às vezes acontece no WhatsApp, e muitas pessoas comentaram assim, finalmente alguém falou sobre isso, É. né? Então, pode ser desafiador você estar num ambiente, tem alguma coisa no ar, tem um monte de gente sentindo aquilo, mas ninguém fala sobre aquilo. Dependendo do assunto que é, se for um assunto que envolve incômodos, incômodos que estão muito vivos, estão intensos, mas não estão sendo conversados, isso pode ser um grande problema. Uhum. Né? E isso é um problema para muitas empresas. Os incômodos que estão no ar e não estão sendo abordados. Esses dias eu estava trabalhando com um grupo e falei assim: quais conversas vocês não estão tendo que vocês acham que seria saudável para a relação de vocês terem? Primeiro eu entrevistei cada pessoa perguntando isso e a pessoa me disse ali no particular, então era um ambiente mais seguro, ela não falou na frente de todos, né? Uhum. Mas essa é uma pergunta muito importante. Quais são os assuntos que impactam a nossa experiência trabalhando juntos, que a gente não está conversando, mas que está impactando negativamente? Porque esses assuntos começam a minar a energia, começam a desmotivar as pessoas, começam a fazer as pessoas desengajarem.
Muitas vezes isso reflete na experiência do cliente. Muitas vezes isso reflete na saúde do ambiente mesmo, na chance de burnout, um monte de coisa. Eu estava vendo uma pesquisa que estava falando de bilhões de prejuízo na experiência do cliente por causa de pessoas que estavam com um burnout dentro da equipe. Então, como que os conflitos internos, eles também vão reverberando para a experiência do cliente também, né? Você cuidar da experiência do colaborador, da equipe, indiretamente você está cuidando da experiência do cliente também, né? Então, e Totalmente. aí a gente está falando de conversas difíceis, por exemplo. Muitas empresas estão atrás de alguém que ajude a empresa a conversar sobre assuntos difíceis. Quais são os assuntos difíceis que a gente se sente inseguro de tocar? E muitas vezes é um dilema mesmo. Será que eu converso sobre isso? Porque quais são os medos quando a gente pensa em assuntos delicados? Quais são os medos? Puxa, mas a gente vai tocar nesse assunto, será que vai piorar a situação? Será que isso vai escalar? Vai agravar? Então deixa. E aí a gente vai deixando embaixo do pano aquilo, mas muitas vezes isso vai corroendo a estrutura, né? E é uma medida difícil mesmo você medir quando é o melhor momento de falar sobre um assunto incômodo. Pois Em é. qualquer relacionamento. É um grande desafio, né? Exatamente. E, nossa, comunicação nessa situação, né, de trazer temas difíceis, ela pode iniciar também na escuta, né? Eu utilizo, você pode dizer melhor do que eu quais são caminhos ideais para essa comunicação, mas uma coisa que eu utilizo muito é, primeiro, não deixar muito tempo passar depois que esse fato acontece. Então, temos uma situação que causou incômodo. Quanto maior for o tempo que eu deixo esse incômodo evidente ali, eu trabalho até com lúdico, mais raiz ele vai criar aqui. Então, eu não posso deixar esse problema criar raiz, eu preciso agir antes que ele crie raiz. Então, a situação aconteceu, eu espero ou crio, né? Que nem sempre a gente pode esperar o melhor momento, mas eu posso também criar o melhor momento para que uma comunicação aconteça sobre esse tema. E nessa comunicação, eu não falo de cara sobre os meus sentimentos, sobre o que me causou. Eu falo sobre a situação, exemplo, eu identifiquei, eu percebi, eu vi, ou o fato foi esse. Esse. O que você acha sobre esse tema? E aí eu escuto o outro. Depois que eu tenho o entendimento de como a pessoa visualiza aquela situação, o quão madura ela está para conversar sobre aquilo, como ela está se sentindo, quais são os sentimentos, eu consigo construir a minha fala sobre aquilo. Eu consigo ir direcionando. E utilizo, por vezes, até um pouco de persuasão para ir conduzindo essa fala para o lugar que eu identifico que é o melhor lugar para ambas as partes. E só um parêntese, persuasão é totalmente diferente de manipulação, né? Tô falando de persuasão ali quando você quer realmente construir com valor uma fala para levar a pessoa para um racional mais maduro. Esse é o caminho ideal? Tem outros caminhos? O que você enxerga, assim, para que a gente consiga construir esse ambiente? Olha, teve uma vez que eu estava trabalhando numa equipe e eu tava trabalhando numa empresa e eu tive duas líderes. As duas mulheres, em cada época eu tive uma. A primeira líder, quando acontecia alguma coisa, algum problema, quando eu fazia alguma coisa que não era para ter sido feita daquele jeito, alguma coisa assim, chegava para mim um e-mail descascando. Para de fazer isso tá ruim, assim, com quase palavrões, assim, mas com uma carga de julgamento muito forte. Uhum. Isso não devia ter sido feito, você não devia ter feito isso. Muitas vezes eram coisas que eu não tinha sido orientado a não fazer. Então, aí a gente já vê um certo ruído que acontece. Às vezes a pessoa faz uma coisa, não é porque ela fez de maldade. Ela não tinha sido orientada naquele detalhe. Então, Uhum. assim, calma, né?
E esse é um grande desafio quando a gente tem algum problema, um conflito. É assim, calma. Porque se você for com muita ênfase na coisa, muito emocional, você vai levar essa conversa para um lugar que, no final, a pessoa talvez até desengaje mais, crie uma antipatia, né? Não queira mais trabalhar com você, comece a te evitar ou comece a tensionar, criar uma disputa com você. Então, essa era a primeira líder que eu tive, né? A segunda líder, quando acontecia, mesma coisa. Se eu fazia alguma coisa que não era para ter sido feita daquele jeito, ela me chamava e falava assim: Pedro, posso bater um papo com você? Queria entender melhor sobre uma situação aqui. Beleza, vamos. Ela falou: olha, eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa em relação a isso daqui, eu queria te ouvir. Como é que foi? Boa. Eu queria entender, assim, como foi essa sua experiência? Como foi? Queria te ouvir sobre isso. Aí eu contava. Olha, foi assim, foi essa do meu ponto de vista. A primeira líder não quis nem saber qual que tinha sido a minha experiência, o que eu achava. Segunda líder, eu explicava como tinha sido, aí ela falava assim: ah, ok, entendi Uhum. melhor. Quando você ouve, você aproveita as informações. Exato. Mas eu não julgo quem vai com muita sede ao pote, né, na reatividade. A gente tem estilo de vida que sobrecarrega a gente, a nossa primeira reação geralmente é mais reativa mesmo, a gente quer resolver rápido, a gente está estressado, eu entendo. Mas tem um custo muito alto de você dar uma patada em alguém, de você responder alguém de qualquer jeito, né? E aí, quando você ouve, primeiro, você ganha um ponto de vista novo, né? Talvez você receba informações que você não tinha como líder. Isso é muito importante. Quanto custa uma informação que você não tem? Uhum. Dependendo da informação, ela pode mudar o processo inteiro. Eu estava vendo um artigo esses dias que tinha uma pessoa na NASA, quem quiser pode procurar, uma pessoa na NASA que cantou uma bola de um problema. As pessoas não ouviram aquele problema. O foguete explodiu. Imagina o prejuízo de um foguete explodindo. Então, às vezes, uma informação que não chega até você é um grande problema, né? Esse é o benefício de você ouvir. Às vezes, e é um risco você ouvir, é um risco você jogar a bola para outra pessoa e falar assim: me fala o que você acha. É um grande risco, porque talvez você ouça coisas que você não vai gostar de ouvir. Então, vai trabalhando nos seus filtros. Ou que você nem estava preparado, Não estava né? preparado. Você ia por um caminho, você estava só esperando a pessoa deixar a bola ali para você chutar e ela te desmonta até por vezes. Exatamente. É Então, verdade. é um grande risco você ouvir, porque você se vulnerabiliza. Mas também tem ganhos quando você ouve. Você colhe Uhum. informações. E essa segunda líder, para mim, poxa, era muito mais gostoso trabalhar com ela. Com quem você acha que eu preferia trabalhar? Nem Porque ela me precisamos. ouvia e falava assim: legal, então, ó, baseado nisso que a gente conversou, eu tenho os seguintes direcionamentos. Da próxima vez, e essa é uma coisa muito legal, essa é uma coisa simples, mas que muitas vezes a gente tem problema quando a gente está dando feedback ou lidando com conflitos. Muitas vezes a nossa tendência é focar no passado e enfatizar muito o problema que aconteceu. Você não devia ter feito isso não Uhum. devia ter acontecido. E a gente julga e bate muito no passado. Mas olha só que legal, quando você fala da mesma situação, mas você olha para o futuro. Olha, isso daqui foi um problema. Na próxima vez, então, na próxima vez, no futuro, quando você olha para o futuro, geralmente a perspectiva é mais positiva do que você ficar batendo no passado. Quando Uhum. você fala, puxa, da próxima vez, vamos fazer mais desse jeito aqui? Vamos alinhar mais nessa direção? Quando você dá essa perspectiva e tira a acusação da pessoa, foca na situação, né? Porque se você foca na pessoa, né? Se você foca em bater na pessoa, criticar a pessoa, ela vai se defender, não vai te ouvir. Agora, se você falar da situação, olha, essa situação, esse funcionamento não tá rolando. Que ajustes que a gente precisa fazer para da próxima vez a gente chegar mais perto do ideal. É muito mais gostoso conversar com uma pessoa que conversa assim do que uma pessoa que já chega
Descarregando até o carro. É. descarregando o caminhão lotado em cima de você, e não quer nem saber o que que você acha, o que que você sentiu. Exato. E tem uma outra coisa que eu gosto de fazer, e Pedro, eu tô me expondo aqui, né, trazendo Uhum, como eu utilizo a comunicação no dia a dia, mas se você falar assim, Karen, esse caminho aqui não é o ideal, que uhum, tal olhar por esse, também tô aberta aqui pra uhum. gente Legal? levar por esse lugar. Mas pegando uma linha racional dentro do que você trouxe, uma coisa que eu gosto de fazer também é jogar de volta para a pessoa, depois que eu escuto, a gente tem essa discussão, e aí do meio para o final da conversa eu vou para os próximos passos. A partir daqui, o que podemos fazer para essa situação não se repetir mais, para melhorarmos, enfim, né? Eu crio essa estrutura. E antes de eu dizer quais são os caminhos que eu acredito que são os ideais para a solução, eu de novo pergunto para a pessoa: o que você acha Uhum, que podemos fazer, ou que você pode fazer, dependendo da situação, para que ela não se repita mais? uhum, Porque a sensação que eu tenho é que quando eu utilizo essa estratégia, baseado em nenhuma evidência, muito mais com feeling mesmo, é que quando as pessoas falam, elas se comprometem muito mais, uhum, porque elas vão pensar. É como se ela se cobrasse, fala: "Poxa, agora eu tenho que pensar o que que eu posso fazer para mudar essa situação. Vou falar alguma coisa que eu posso, porque senão eu vou me comprometer". uhum, E aí, de fato, ela se compromete, e aí eu tenho 2 separações: ou a pessoa, de fato, desiste, porque ela realmente fala: "Não posso me comprometer com isso", uhum, ou ela fala: "Não, eu vou me comprometer e é isso que eu vou entregar". E aí a comunicação, e a partir daí eu consigo entender também se tá dentro daquilo que é bom pra mim, e as coisas vão fluindo. uhum, Eu não sei se eu faço certo, mas é uma coisa que eu costumo utilizar principalmente com equipes, feedback, né, para conseguir, ter acordos claros. E até para cobrar depois, para mim é muito mais fácil também, né. uhum, Foi você quem disse que queria seguir por essa linha, uhum, não fui eu que obriguei você a seguir por essa linha. uhum. É, eu não acho que tem jeito certo, né? Uhum, O que eu acho que é interessante é esse bate-bola mesmo, assim, que é você ver o que que você consegue pensar, o que que eu consigo pensar de ajustes. Quando você convida a outra pessoa a pensar em soluções, né, ajustes, eu sinto que ela entra num lugar mais ela se apropria mais da coisa, ela se responsabiliza mais. uhum, E isso também vai te dar um feedback do onde é que ela tá nessa história, o que que ela consegue fazer, né, o grau de estresse que ela tá, né, o quanto que ela consegue dar conta daquilo que está sendo proposto. Né, dependendo da resposta dela, você pode tomar decisões diferentes, né? Mas eu gosto muito desse bate-bola de ver. Vamos pensar junto, porque a minha cabeça pensando, por mais que eu dê a palavra final, e eu posso às vezes até falar isso. Olha, tudo bem, a palavra final vai ser minha, mas eu quero saber o que que você acha. uhum, Então, essa é uma forma de oficializar a hierarquia, porque a hierarquia existe, né? Em empresas existe, não adianta a gente fingir que não existe, não é um mundo da fantasia. Existe essa hierarquia, muitas vezes tem uma pessoa que vai ter a palavra final. uhum, Mas quando essa pessoa abre o campo e fala, eu também quero saber de você, eu acho muito interessante. Né? E a pessoa que se responsabiliza ou que é convidada a pensar, puxa, o que que eu imagino de solução? É interessante isso também, né? Para ela se responsabilizar, para ela trazer também o conhecimento dela, porque ela tem um conhecimento específico. Muitas vezes o líder não tem o conhecimento que o liderado tem. Às vezes o liderado tem mais conhecimento sobre a coisa do que o líder. São funções diferentes. Então o liderado também pode trazer uma informação importante. Né? E acho que tem esse bate-bola que é muito interessante, assim, né? Quando a pessoa ela se responsabiliza ou se ela se apropria mais, por exemplo, o que que você prefere, né? Quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, tem um problema, o problema é esse. Ou quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, tem um problema, o problema é esse, e eu pensei nessa solução aqui, o que que você acha? Né? Quando a pessoa já chega com uma possibilidade de encaminhamento, mesmo quando você é líder. Quando você é líder, você só recebe pepino, uhum. só chega problema para você, Sim, vários. né? Aham. Agora imagina alguém que chega para você e fala assim: "Olha, líder,
aconteceu esse problema, mas eu já tô tentando pensar numa solução, só quero validar com você. Puxa, muito legal, né? Então é muito bom quando as pessoas se apropriam, se engajam, são proativas, né? Dá para encaixar isso para cliente também perfeitamente, né? Quando, quando eu me deparo com algumas situações no dia a dia, com empresas maiores, por vezes eles já têm uma estrutura, um processo desenhado com planos de contingência para reclamações, mas por vezes empresas que estão começando a escalar, passando por aquelas dores de crescimento mesmo, que a quantidade de reclamações cresce muito, as pessoas que estão na operação, elas acabam até levando as reclamações para o lado sentimental, elas sofrem emocionalmente com todos aqueles problemas, elas vivem na ilusão até acreditando que um dia aqueles problemas e as reclamações vão acabar, elas se esquecem que o papel delas é justamente resolver problemas e que se os problemas acabarem, elas não estarão mais ali porque elas não são mais necessárias para a empresa, e vai virando um bolo emocional gigantesco tudo isso. E, eu acho muito interessante isso que você traz, assim, sobre, com tudo que a gente conversa aqui, você traz uma provocação de: "Calma, Hum, vamos separar, né, o que é do outro e o que é nosso". Porque assim a gente consegue criar relações mais harmoniosas, mais assertivas, sem a idealização de que ela vai ser perfeita. Muito pelo contrário. Ela vai ter ruídos, ela vai ter conflitos, né, porque os conflitos eles existem, mas a questão é como esses conflitos vão acontecer e o que eles vão fazer o que vamos fazer com isso. E o quanto eu e o outro estamos abertos para resolver esse conflito também, né? Porque se só eu estiver aberta ou só você estiver aberto, essa solução também ela não é alcançada, né. Muito bom, Pedro, gosto muito de falar sobre comunicação, porque eu já falei algumas vezes aqui no podcast sobre isso, a gente tem um episódio que eu, enfim, converso com a minha psicóloga, primeira psicóloga da vida, e a gente fala muito sobre comunicação, sobre como, eu desenvolvi esse processo de comunicação em mim. E um parêntese aqui é que eu tinha 21 anos quando eu comecei a fazer terapia com ela, e eu era o extremo do oposto do que você está vendo aqui. Hoje eu me comunico, hoje eu consigo ter uma comunicação, óbvio, com todos os seus ruídos, mas consigo ser o mais assertiva possível, que eu tento. Hoje eu dou aula, hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu tenho a minha fluidez na comunicação, que há anos atrás isso era inimaginável para o lugar que eu estava. Eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente fechada, não sabia me expressar, não sabia falar sobre o que eu pensava, sobre os meus sentimentos, e isso sempre me fez ter uma comunicação muito ruim. Até que eu comecei a trabalhar isso em terapia e diversas outras coisas que foram surgindo no meu caminho, que foram me ajudando, mas as pessoas elas sempre me perguntam: "Klarem, como você consegue ter a comunicação assertiva?". E, essas perguntas que começam a me fazer refletir sobre a responsabilidade que eu também tenho sobre ajudar as pessoas a se comunicarem, porque elas acreditam que a comunicação ela é assim, ó, estralou os dedos, você faz um cursinho ali, estuda não sei o quê, pergunta para o ChatGPT, passo 1, 2, 3, 4, 5, pronto. É só eu decorar isso daqui que a minha comunicação melhora, o que na verdade não, né. O que que você tem para nos dizer sobre isso? Como que essas pessoas que querem melhorar a comunicação delas, elas estão percebendo que não tá fluido, tá truncado, parece que quando você começa a falar, a outra pessoa não para de prestar atenção em você, ou você não consegue passar a mensagem que você quer. Como essas pessoas que estão buscando auxílio, mas não sabem nem para onde ir, elas podem encontrar um caminho para esse lugar da comunicação mais assertiva? hum. Eu acho que assim, hoje em dia, felizmente, com a internet, a gente tem acesso a muita informação, né? Sim. E isso possibilita as pessoas fazerem cursos, né? Procurarem profissionais em outras cidades, né? Trabalhar à distância. Então, isso é muito legal. Eu acho que esse ponto que você trouxe de não ser uma pílula mágica, que você vai assistir uma palestra e vai mudar o seu jeito de se comunicar, isso é uma das coisas mais importantes.
A pessoa entender que é uma questão a longo prazo, né? Se você faz terapia, por exemplo, isso pode ajudar muito, Uhum. né? A terapia em si, ela não vai dar conta de tudo, mas ela vai dar conta de uma elaboração do seu processo emocional, das suas frustrações, das suas dificuldades, né? Isso, terapia é muito bom para todo mundo. Agora, cursos, treinamentos, eu recomendo muito, né? Pensar a longo prazo, pegar alguém que possa te ajudar, te apoiar, um coach, um mentor, alguma coisa assim, eu acho que isso ajuda muito. É que nem você fazer academia sem um personal ou com um personal, né? Sem um personal, muitas vezes você não vai saber muito por onde, que máquina que eu pego primeiro, qual que é a ordem, qual que é o peso das coisas, vai dar mais trabalho, né? E isso eu acho que é uma consciência interessante tanto para as pessoas individualmente, mas para as empresas também. Você entender que você contratar uma palestra sobre alguma coisa vai só dar um cheirinho daquela coisa, mas não vai mudar estruturalmente, Ótimo ponto, Pedro. né? Porque tem muitas empresas que contratam palestras disso e daquilo, mas olha, para você mudar o comportamento das pessoas, você precisa mudar a cultura, né? Aquilo que você cultiva, a regularidade. Então, assim, com treinamento a longo prazo, coisas regulares que vão ajudando as pessoas a praticar, porque entender é diferente de conseguir fazer. Muita gente vê minhas palestras e fala: Nossa, agora eu entendi. Ótimo. É um ótimo passo. Mas entender não quer dizer que você vai conseguir mudar o seu comportamento. Né? Quantas vezes a gente não se pega na nossa própria vida querendo mudar um padrão de alguma coisa? Você identificou o padrão, você quer mudar, quando você vê, você está fazendo aquele negócio de novo. É verdade. Seja a comida que você come, você quer parar de comer hambúrguer, e quando você vê, você fala, eu vou comer. Né? Ou o jeito que você responde a alguma pessoa, você fala, não, eu preciso estar mais calmo, vou responder melhor. Quando você vê, você já deu uma patada de novo. Então, mudança de comportamento é uma coisa difícil, a longo prazo, né? E tanto as empresas quanto as próprias pessoas individualmente, se elas pensam a longo prazo com regularidade, isso é muito mais eficaz. Funciona muito mais e para de ser um perfume, né? Tem uma expressão que muitas empresas, muitos funcionários usam, não donos de empresas, mas muitos funcionários usam perfume no cocô. Que isso aqui tá um cocô. Aí vem o pessoal e passa um perfuminho, bota uma embalagem bonita, mas lá dentro tá tudo estragado, né? Então esse olhar a longo prazo eu acho que é bem importante. E só em relação a uma outra coisa que você falou, que eu achei muito legal, que em relação à desmistificação da comunicação, quando a gente desenvolve ferramentas para lidar com o pós-conflito, porque uma coisa é a gente falar assim, beleza, eu quero ter essa calma. Nem sempre você vai conseguir ter. Você é um ser humano. Isso quer dizer que você tem emoções, você tem reatividade. Então você pode trabalhar no seu equilíbrio emocional, na sua inteligência emocional, ótimo. Eu melhorei muito. Quem me conhece hoje em dia não tem ideia. Eu tacava coisa na parede de raiva. Quebrava coisa, empurrava as pessoas. Era perigoso. Muito explosivo. Hoje em dia quem me conhece fala, nossa, você é tão zen. Eu falo, calma. Não sou zen, mas eu melhorei muito. Agora, de vez em quando eu dou uma patada em alguém. O que você faz no pós-conflito? Essa é uma habilidade que a gente desenvolve também. Você virar para alguém e falar assim, olha, queria dizer que eu sinto muito do jeito que eu falei com você aquele momento. Acho que não foi o ideal. Esse pequeno gesto parece pequeno, mas é gigantesco. E é tão gigantesco que a gente não faz, porque a gente não tem coragem. Porque precisa de muita coragem para você virar para alguém e falar assim, olha, lamento a nossa interação ali, eu imagino que não tenha sido legal para você. Eu queria pedir desculpa. Por quê? Por quê? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vou pedir desculpa, mas eu não tô errado. Quem tá errado é ele. E aí fica esse estique-puxa de, não, ele que tá errado, ele que... Quantas pessoas não moveram processos
em cima de empresas porque não houve um pedido de desculpa. Você vê, parece uma coisa pequena, mas ela é Ela é gigantesca. gigantesca. Isso em relação a um funcionário que pode processar a empresa, em relação a um cliente, Uhum. você virar para alguém e falar assim, olha, eu lamento muito isso que aconteceu. Eu vi que isso teve impactos negativos em você. Você fala com as suas palavras. Eu só tô tentando transmitir a essência da atitude, da postura. E eu queria saber, né, se tem alguma coisa que eu possa fazer para restaurar esse desgaste que aconteceu. Então, tudo bem, às vezes você vai escorregar, você vai dar uma patada, mas é importante você desenvolver essa habilidade restaurativa. Porque quando você simplesmente abandona, varre para baixo do tapete e fala: não, tudo bem, segue. Segue porque não pode parar. Boa sorte, porque essa conta vai chegar. É. Nossa, Pedro, você me fez refletir bastante agora, porque quando eu falo sobre a minha responsabilidade de falar sobre comunicação, é também sobre isso. Porque quanto mais as pessoas falam, Karen, como você consegue se comunicar bem, mais preocupada eu fico. Porque eu demorei muito para conseguir estar aqui conversando com você sem me sentir julgada, sem me sentir diminuída, sem me sentir mal, sem achar que eu não consigo, né? Sem todos esses medos que a gente desenvolve dentro da comunicação. E fora que eu erro pra caramba no dia a dia também. Você falou sobre o seu comportamento e eu fui me lembrando do que aconteceu recentemente com uma pessoa da equipe que eu precisei pedir desculpas pra ela. Isso recentemente, 2 semanas atrás. Super recente. Eu tento sempre ir por esse caminho que eu trouxe aqui pra você, né? De ouvir, deixar o outro se responsabilizar. Mas naquele dia eu não fiz a lição de casa. Eu deixei as minhas emoções daquele dia me consumirem a ponto de que quando eu recebi uma reclamação dessa pessoa, ao invés de eu parar para fazer todo esse processo que eu fiz, aquilo foi a gota d'água no meu dia. E o que que eu fiz? Eu chamei a pessoa e eu não tive uma atitude saudável. Só que eu só percebi isso no dia seguinte. Eu não tinha percebido naquele momento, porque eu ainda estava com a situação à flor da pele. Eu percebi que a pessoa ficou chateada, mas eu estava tão à flor da pele que eu ainda pensei assim: caramba, que maturidade. Ela não entendeu nada do que eu disse. Quando uma outra situação aconteceu, no dia seguinte que as coisas baixaram, eu falei: eu tinha que ter agido ontem desse jeito que eu estou agindo agora. Eu não agi. Eu preciso pedir desculpas para essa pessoa. E aí marquei uma roda de one-on-one com ela, falamos sobre algumas situações. E eu perguntei para ela no final: como você acha que está a nossa comunicação? Para você. E eu quero que você seja sincera comigo, porque temos uma abertura para sermos sinceras uma com a outra. Seja sincera comigo. Como está a nossa comunicação? E ela falou e tal de como ela trouxe mais pontos positivos que ela gosta e que ela valoriza, etc. E eu falei: e como foi aquele dia a nossa comunicação para você? Aí ela falou: eu me senti desconfortável, mas eu entendi, ela falou: até não te trouxe isso, porque eu entendi que era um momento, não é o seu padrão. Você não é assim, mas naquele momento você foi. E aí foi quando eu disse: por conta deste momento, eu quero te pedir desculpas. Eu quero, do meu lado, seguir prestando atenção para que essa situação não aconteça mais. E se porventura acontecer, e talvez eu não perceba em um tempo decente para que você não deixe isso te ferir, me puxa. Eu te deixo também com espaço aberto para você vir conversar comigo e dizer: olha, aquilo que você disse não me fez bem. Eu me senti assim, assado, e aí a gente vai conversar. E eu quero resolver, porque a minha relação, eu falei isso para ela, a minha relação com você é importante. Se a nossa comunicação não fluir bem, todo o restante não vai fluir. Então eu não quero que essa situação que aconteceu um dia impacte em todo o restante que a gente já construiu aqui. Então eu também erro muito, Pedro. Eu também erro muito e a minha responsabilidade, eu sinto que não é simplesmente ensinar as pessoas a se comunicarem bem, mas é se aceitarem também, como elas são, entenderem como a comunicação delas acontece e até ter humildade
dentro dessa comunicação, né. Você trouxe pontos ali do comportamental que a comunicação traz, e eu acho que é exatamente isso, e acrescento a humildade. A gente tem que ser muito humilde perante ao outro, perante a nós mesmos, para conseguirmos nos comunicar bem, né. É. Tem uma coisa que eu pensei enquanto eu estava te ouvindo, é que assim, muitas vezes na nossa comunicação do dia a dia, a gente deixa de falar 3 tipos de coisas que parecem simples e bobas que a gente pode deixar de lado, mas elas são daquelas coisas que são gigantescas, Uhum. né? Que são o obrigado, né? O agradecimento. Ah, não fez mais do que obrigação, mas você pode falar obrigado, né? E não é só falar obrigado, mas demonstrações desse reconhecimento, né? Puxa, obrigado que você fez isso contribuiu. Porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente deixa de agradecer as pessoas. E esse pequeno gesto geralmente fortalece a relação e impacta o funcionamento de tudo. Se a relação tá boa, isso vai impactar o funcionamento das coisas. Se a relação tá ruim, isso vai impactar também. Um agradecimento é uma coisa gigantesca na relação. Então, o obrigado, o parabéns, Ah, boa. que assim, não é necessariamente que eu tô te agradecendo, mas eu vi que você fez Eu isso. estou Eu tô reconhecendo. reconhecendo. E o É. parabéns não é só para resultado, é para o esforço do processo mesmo quando o resultado não foi legal. É como se você falasse assim: "Eu vi, eu percebi", né. Exatamente. Eu percebi, eu tô dando valor para isso que você fez. O resultado foi bom? Ótimo. Mas tem um problema também da gente só reconhecer o resultado, porque as pessoas muitas vezes se esforçam muito e o resultado lá na frente não é bom e elas se esforçaram muito. Se você só bater, qual que é a motivação que elas vão ter para continuar? Uhum. Quando a gente valoriza o esforço, a gente está reforçando a continuidade da coisa, Perfeito. né? Então é importante falar um parabéns para o resultado, mas é um parabéns para o processo também. E isso é uma inteligência que poucas pessoas têm. Porque é muito mais fácil você falar, poxa, parabéns, resultado nota 10. Quando veio o resultado, uau. Agora você falar assim para um detalhe, nossa, eu vi que você fez esse detalhe muito bem, parabéns. Uau, incrível, né? A pessoa se sente vista, reconhecida. E não é uma falsidade. Não precisa fazer isso com falsidade, né? Mas tenta procurar alguma coisinha que a outra pessoa fez e que você vê valor naquilo. Isso é gigantesco. E a terceira é o sinto muito, que também é um tipo de reconhecimento, mas o reconhecimento de que alguma coisa que aconteceu teve um impacto negativo em você. Uhum. E você virar e falar assim. E não é o sinto muito de, sinto muito, não tem a ver com isso, eu sinto muito. Não, é o sinto muito, poxa, lamento. Lamento que isso tenha acontecido. Né? Ou desculpas. Aí vai da sua linguagem. Né? E você dizer sinto muito, lamento, desculpas, não necessariamente quer dizer que você está assumindo a culpa. Ou assumindo que você foi o errado. Teve uma situação, por exemplo, que eu lembro, que eu fui falar com uma pessoa e eu falei para ela assim, olha, desculpa que isso aconteceu, lamento. Né? E eu percebi que quando eu falei, ela falou de volta. Ela falou assim, eu também queria pedir desculpa. Uhum. Então, quando você tem a coragem de abrir esse campo, muitas vezes tem uma reciprocidade também. É. Né? Mas é uma coragem de você ter uma conversa que é uma conversa que dá um frio na barriga. Você virar para alguém e falar assim, tem algum incômodo? Tem alguma coisa te incomodando? Queria saber. Você precisa de coragem para falar disso. Mas muitas vezes, se você não der esse passo, a outra pessoa não vai te contar. Só que provavelmente ela tem incômodos. Se ela acumular incômodos, isso vai começar a impactar nas relações, no trabalho, em tudo. Então, de vez em quando, a gente sentar e falar assim, gente, para um grupo ou no one-on-one, falar assim, tem alguma coisa que está te incomodando, que você acha que não está funcionando? No jeito da gente trabalhar, no jeito da gente se comunicar, que nem você fez. Essa Uhum. coragem de abrir esse campo, ela cuida também do funcionamento das coisas, né? Mas nem todo mundo tem essa coragem, né?
Requer muita coragem se É, comunicar, requer muita coragem se expressar, isso é verdade. O quão melhor for a comunicação, nossa, eu enxergo muito isso que você falou, Pedro. O quão melhor for a comunicação da pessoa, o que eu estou interagindo, mais corajosa ela é perante a vida também, né? Porque isso quer dizer que ela precisou também vencer muita coisa, aprender muita coisa, tá? Faz muito sentido isso que você trouxe, Pedro, muito sentido. Eu tô Quero te fazer uma última pergunta, voltado para esse universo, a gente pode falar do mundo corporativo num geral, cliente, pode falar de colaborador, né? Ah, o quão mais alto estivermos dentro de um cargo, mas mais precisamos saber falar, mas falar menos e ouvir mais. Eu queria que a gente encerrasse falando sobre a importância de nós nos comunicarmos bem para alcançarmos resultados dentro da empresa. Porque as empresas, elas, quanto mais. Tem muita coisa mudada no mercado, né? Tem muita provocação, tá tudo mudando, principalmente diante desse momento que nós estamos. Mas eu ainda vejo muita liderança com essa reação de não preciso mais ouvir pessoas, agora quem decide sou eu. E há algo tão rico em parar para ouvir pessoas, por mais que eu seja a pessoa que toma a decisão, é perguntar para minha equipe: o que que você acha? Como você resolveria essa situação? Ou perguntar para um cliente: o que que você acha que eu posso fazer para te ajudar a resolver esse problema? Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a importância que há em ouvir pessoas para a gente conseguir alcançar os resultados. legal. Principalmente em cargos de liderança, né? E alta liderança, assim, eu acho que a gente tem muitos desafios. E você ser um líder, você tá sujeito a uma sobrecarga, né? Você tá sujeito a você fritar, você ter um burnout, porque você tem que dar conta de várias pessoas, você tem muitas coisas para fazer. Você lidar com várias pessoas é desafiador porque cada pessoa é um animal diferente, né? Cada pessoa funciona de um jeito diferente. Tem pessoas que se você falar de um jeito com aquela pessoa, para ela tá tudo bem. Se você falar do mesmo jeito com a outra pessoa, ela vai se sentir ofendidíssima. Então tem essa escuta também do jeito de cada um, que é uma escuta de muito valor, né? Que você entender como é que essa pessoa funciona. Então acho que isso que você está trazendo da importância da escuta e da importância dessa curiosidade também. Peraí, deixa eu tentar entender como é que essa pessoa funciona. Como é que eu posso me comunicar de uma forma que funcione a interação, né? Outro dia mesmo, eu estava numa reunião, teve uma pessoa, eu trouxe um feedback, assim, teve uma pessoa que ficou chateada. Automaticamente, eu fiquei incomodado com o fato dela ter ficado incomodada. Eu não queria, no fundo, no meu inconsciente, eu não queria que ela tivesse ficado incomodada, né? E olhei para ela e pensei, ai, que imatura. Ficou ofendidinha. Muitas vezes essa é a nossa primeira reação. Sim. Quando alguém se incomoda com alguma coisa, a gente também fica incomodado e julga essa pessoa de imatura. Tudo bem, essa é é o primeiro impulso. Agora, se você entende que se você ficar nesse só aí, vai ser prejudicial para a relação, né? Deixa essa onda passar e fala assim, ok, mas o que que vai ser bom para nossa relação? Aí eu consegui chamar a pessoa de lado e ouvir ela. Uhum. Eu tive a impressão de que alguma coisa te incomodou ali, eu queria te ouvir em relação a isso. Então, o cargo de liderança também é um cargo de cuidador dos incômodos, de alguma forma. Porque se você só deixa, ou se você só sai decidindo tudo, ah, não, tudo bem, agora sou eu que mando, que é uma delícia, beleza. Só que tem outras pessoas ali envolvidas. Se elas se sentem consideradas, puxa, que legal. Esses dias mesmo, teve uma pessoa que na hierarquia tá abaixo de mim, eu sou líder dela.
ela virou para mim e falou assim: Pedro, eu tô com um conflito com o cliente. E eu ia mandar uma mensagem de volta para esse cliente e antes eu quis parar para verificar com você o que que você acha dessa resposta. Olha que Hum. maravilha! Ótimo. Ela não mandou. E ela se sentiu segura o suficiente para vir até mim, Uhum. mostrar, se vulnerabilizar e saber o que que eu achava daquilo, né? Por quê? Porque eu consegui estabelecer com ela uma relação de confiança, de baixo nível de julgamento. Então, quando tem muito julgamento, quando a pessoa tem muito medo de se sentir julgada, ela vai esconder as coisas de você, ela não vai querer mostrar nada. Esse é o problema de uma comunicação com muito julgamento, muita crítica. Todo mundo conhece alguém que só critica? Você deixa de falar coisas pra essa pessoa que só critica. Todo mundo tem alguém na família que qualquer coisa que você falar, a pessoa vai, ah, mas também, né? Eu avisei? É, eu avisei, não ia dar certo, tava na cara. É, Então assim, você deixa de falar as coisas pras pessoas que só criticam. é verdade. E aí essa pessoa trouxe a mensagem e eu dei graças a Deus que ela não mandou aquela mensagem pra cliente. Hum. Ela me mostrou a mensagem, eu li a mensagem, eu pensei assim, ela tá frustrada. Tinha uma carga emotiva na mensagem. Aí eu falei assim, o que que você quer com essa mensagem? Ótima pergunta, Pedro. Uma pergunta meio básica, mas que muitas vezes a gente não se faz. É isso. Aí ela respondeu assim, olha, no fundo eu queria que isso. Aí eu falei, ótimo. Agora vamos pensar racionalmente, né? Qual que é o seu objetivo? Porque era uma resposta. A cliente tinha feito um pedido e basicamente a resposta era: puxa, não dá para atender o seu pedido. Essa era a resposta para o pedido. Mas essa pessoa tinha feito um textão vomitando ali um monte de frustrações Que ela dela, sentiu que quando ela recebeu aquela sentiu mensagem, né? e que É. tinha a ver com outras interações que ela teve com outros clientes. Isso é muito comum. Esse acúmulo. Sim. Então eu fui batendo uma bola com ela ali e não falei direto, eu fui fazendo perguntas para ver. Bom, o que que você espera que a cliente sinta ao ler a sua mensagem? O que que você acha que ela vai sentir? Né? E aí eu comecei a verificar com ela também para ver se eu tinha entendido o que ela estava querendo dizer. Então, eu comecei a falar assim: olha, pelo que você me falou, você está incomodada com essa situação, mas também tem incômodos com outros clientes que esses incômodos estão influenciando nessa situação também, né? Ela falou assim: é verdade, né? Ela que tinha me falado. Eu Hum. só falei de volta. Então eu comecei a ajudar o contorno, a dar um contorno. E falei: olha, eu não acho que tem um jeito certo de responder, mas vamos pensar no que a gente quer. Né? E essa pergunta, o que que eu quero com essa mensagem? Porque às vezes a gente transborda a nossa frustração, a gente transborda uma lição de moral que a gente quer dar na pessoa e não dá, mas nas entrelinhas o negócio vaza. E é importante tomar cuidado com isso, né? Eu gostei da sua pergunta. Eu uso muito a pergunta no dia a dia: qual o seu objetivo com isso? Assim, qual o seu objetivo? Às vezes até o pessoal brinca comigo. Eu já trouxe o objetivo, porque eu sei que você vai me perguntar qual que é o objetivo. Então, o objetivo é esse, Uhum, né? uhum, Nem sempre o objetivo que é apresentado realmente é um objetivo. Por vezes ainda é o caminho para chegar no objetivo, mas a gente vai treinando as pessoas a pensarem no objetivo, no impacto, no porquê, uhum. né? E aí a comunicação também ela é bem impactada. Muito bom. Pedro, eu me sinto sim agora completa. Maravilha, que bom. Porque conforme, enfim, existem outros papos para acontecer, as pessoas estão acompanhando o nosso podcast, mas eu senti a necessidade de falar de comunicação conforme eu fui conversando com pessoas aqui. E você é uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, eu acompanho o trabalho, porque eu sinto que a nossa forma a sua forma de entender e enxergar comunicação casa muito com a forma que eu acredito também. E eu não te sigo só para validação das minhas percepções sobre, mas também para que eu aprenda e até consiga moldar a minha comunicação
cada vez mais, né, consiga me atualizar também. Então eu queria que as pessoas também tivessem acesso ao seu trabalho. Fale por onde elas te encontram, o que você faz também, para que elas possam te acessar. Maravilha. Bom, quem quiser me procurar aí nas redes é Pedro Consorte, principalmente no Instagram, né? Que eu sou um grande produtor de conteúdo lá, então pode me procurar lá. E todo dia você vai receber. Todo dia eu tô lá mandando dicas de como se comunicar melhor no dia a dia, tanto para relacionamentos profissionais quanto pessoais também. É aplicável em tudo, né? Tudo que a gente aprende para nossa vida pessoal serve perfeitamente para o ambiente corporativo, principalmente porque estamos procurando lugares mais saudáveis, relações mais saudáveis em todos os ambientes que a gente vive. Total. Então, eu concordo contigo, o seu trabalho, o que você entrega, me ajuda na minha profissão e me ajuda também na minha vida pessoal. Que bom. Pedro, poxa, sou obrigada a encerrar. Em algum momento precisaríamos Sim, acabar sim, essa sim. conversa, mas eu tenho certeza que agora as pessoas elas começam a ter um direcional do que se fazer com a comunicação e elas saem desse lúdico de que comunicação ela ou tem que ser incrível ou ela não pode existir, onde na verdade não. Ela é falha, ela tem os seus ruídos, o que a gente precisa é aprender a ter estratégias para lidar com essas situações e estarmos prontos para sermos. Me vem tanta palavra em mente, mas eu acho que a palavra é para sermos condutores de comunicações mais fluidas, principalmente quando elas são mais difíceis. Então, aprendi muito aqui. Eu te Que agradeço bom. demais por aceitar o convite e pela Obrigado pelo participação convite. aqui. Obrigado. Bom, eu espero que vocês também tenham aprendido muito e pelas perguntas que eu recebo constantemente sobre comunicação, vejo que respondemos muitas delas aqui. Então eu acredito que as dúvidas que surgem agora na mente de vocês, muito provavelmente respondemos aqui. Porém, esse processo de comunicação é como falamos no começo, ele é uma cadeira em movimento, é uma cadeira desconfortável. Então a comunicação ela sempre vai exigir uma renovação, um novo aprendizado, vai exigir que você se molde. Diversos fatores impactam na comunicação, né? Questões biológicas, questões sociais, questões culturais. Então, aceitem mais as informações do jeito que vocês estão recebendo, coloquem menos no outro a responsabilidade de se comunicar perfeitamente e seja você um agente transformador da comunicação. Muito obrigada pela presença de todos vocês e seguimos com o nosso podcast. Até o próximo episódio.